Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é com muito prazer que a gente começa a nossa jornada aí de talvez 12 jogos, né? Temos programados 12 jogos do Campeonato Mundial de Xadrez 2018. A gente já fez as transmissões dos anos de 2016 e um pouquinho de 2014, né? E aí agora a gente tá de volta. A gente acompanhou no início do ano o torneio de candidatos, viu a vitória do Caruana, né? Essa jornada dele até chegar aqui no Mundial para desafiar o Magnus Carlsen, e aí toda a expectativa que teve durante o ano todo, a gente agora é coroado e recompensado. Estamos aqui no Campeonato Mundial. Sejam muito bem-vindos, vamos que vamos. Na partida de hoje, o Caruana começou jogando com as peças brancas, ok? Então temos Caruana de brancas e Carlsen com as negras, jogo número 1 na cidade de Londres. Vamos lá. Caruana decidiu começar a partida com o lance E4 e o Carlsen, eu acredito que foi uma surpresa para muita gente. Começou a partida com C5, defesa siciliana, uma defesa agressiva, né? Com certeza o Caruana quis evitar certas, tanto Caruana quanto Carlsen, né? Linhas muito agudas, como por exemplo Najdorf, Dragão, essas linhas aí são muito agudas, muito violentas, certo? Depois de cavalo F3, cavalo C6, a gente chega em umas linhas um pouco mais tranquilas, assim, de certa forma. Mas mesmo assim não deixa de ser um prenúncio de uma batalha muito boa. Temos bispo B5, depois de G6, com a intenção de fazer o fianqueto do seu bispo aqui através de G7. Temos bispo toma o cavalo em C6, dobrando os peões das negras. É uma estratégia bem comum, né? Teoria da siciliana. Depois de D3, temos bispo G7. A ideia das brancas é manter os seus peões em casas de cores claras, tá? Que é justamente as casas que não tem que se preocupar em estar, por exemplo, tampando aqui esse bispo, tá? Que tem de casas claras. Agora, seu bispo pode ficar livre se seus peões estiverem em casas claras. Então, as brancas vão tentar manter uma certa estratégia de casas claras aí nos seus peões. H3, evitando essa cravada que seria desagradável aqui, né? E aí, cavalo F6. A ideia das negras, por sua vez, é aumentar muito a sua influência nas casas centrais. Principalmente, deixa eu voltar só um lance aqui, principalmente essa casa D4, mas também tanto D4 quanto a casa E5, que são casas centrais, certo? Então, você tem um peão aqui com influência, tem um bispo. Mais pra frente a gente vai ver que esse peão vai aparecer aqui em E5, controlando aqui. Então tem a dama, tem muita peça controlando essa casa central. Então as negras vão realmente lutar por essa casa central. Ok, cavalo F6, desenvolvendo. Cavalo C3. Temos cavalo D7, um lance um pouco diferente, exótico, vamos dizer assim, né? Geralmente nessa posição joga-se dama C7, nesse caso. E aqui o bispo das brancas geralmente se desenvolve por E3 mesmo, depois de B6, né? Defendendo o peão. Temos A3, roque, enfim. É uma variante possível, né? Que poderia seguir, já comum da teoria, tá? Nada muito tranquilo. Se o cavalo C3, cavalo D7. Qual é a ideia de cavalo D7? Depois de bispo E3, colocando de certa forma uma pressão nesse peão, como é padrão que a gente viu, né? O desenvolvimento do bispo através dessa casa E3. Temos E5, roque por parte das brancas, e aí B6 desenvolvendo, cavalo H2, que também é um lance interessante, assim, de certa forma, vamos dizer, não é um lance mais comum na teoria, tá? Mas esse lance abre, né, a possibilidade dessa manobra do cavalo para H2 e depois para a possível casa G4, por exemplo. Além disso, abre também a possibilidade do avanço F4, tá? E aí começar a trazer as torres para a coluna F, coisas desse tipo. Voltando, se o cavalo F8, manobrando, o peãozinho está defendendo ali pelo outro peão, certo? Cavalo F8, F4, abrindo a coluna F, peão toma em F4, torre toma em F4, bispo E6, o bispo acha uma casa muito boa. Temos torre F2, certo? H6, a dama vem para D2, né? Caso as negras, como é comum, né, tentassem fazer coisa de roque, algo do tipo, tentar trocar esse bispo aqui, que geralmente é muito forte. Então, depois de dama D2, temos G5, e com esse lance G5, o Carlsen, ele diz assim, ó, eu não tô mais querendo rocar para a ala do rei, tá? Se for fazer o roque aqui, eu só roco para a ala da dama agora, que a estrutura de peão tá bonitinho e tal, eu me arranjo por ali. Mas aqui não, beleza? G5, tu não entra aqui na minha ala do rei, tá certo. Temos torre de AF1, dama D6, preparando o roque grande, que acontece depois de cavalo G4,
cavalo vem para casa F6, cavalo muito bem defendido por duas torres, cavalo D7, pedindo a troca, e aí de repente é muito interessante como a posição simplesmente muda assim, de equilibrada para de repente as negras começam a ter um bom jogo. Olha, depois de cavalo H5, né, dos últimos lances para cá, percebe que depois de bispo E5, para mim, assim, eu olhando, eu vejo um jogo muito bom, um jogo uma posição muito sólida por parte das negras, certo? Você tem aqui dois bispos muito bem ativos, né? Tem uma dama também numa casa interessante, cavalo com boas possibilidades, inclusive de trocar pelo outro cavalo aqui. Então, peças muito boas, né? Inclusive com esses peões aqui que alguma hora podem ser móveis, podem vir aqui descer com tudo, certo? Então, o jogo das negras parece promissor, pelo menos no meu ver. Temos o lance G4, ok? Evitando aí qualquer sacrifício de bispo, talvez depois. Temos o lance F6, certo? Depois de B3 temos o bispo F7. O ponto é, com esse lance aqui, né, F6, talvez depois, quem sabe trocar aqui bispo por cavalo, certo? Temos cavalo D1, manobrando seu cavalo, cavalo F8, cavalo toma o... Sim, esse lance cavalo F8 aqui é interessante porque quando ele sai, ele mantém, tira outro defensor que estava nesse peão aqui de F6, né? É meio que um sacrifíciozinho, tá? Depois de cavalo toma o peão em F6, cavalo E6, as negras ficam temporariamente com um peão a menos, porém em troca de atividade de peça, certo? Depois de cavalo voltar para H5, o Carlsen decidiu tomar o cavalo ali em H5, fragmentando a estrutura de peões, abrindo um pouco, né? Expondo um pouco o rei inimigo, o rei branco, certo? Então vai vendo aí o que o Carlsen vai pegando em troca daquele peão que ele deu, né? Depois agora de cavalo F4, que coloca o cavalo numa excelente casa, certo? Ameaçando inclusive o ataque duplo aqui, né? Em H3, então as brancas são praticamente obrigadas a tomar o cavalo. E aí agora, o que você faria? Você tomaria de bispo ou de peão? De peão parece bem mais sensato, né? Foi o que o Carlsen fez. Tomando de peão, abrindo para, quem sabe, uma torre dessa se juntar, ou a torre de H aqui, certo? Então, vai ficando aí com uma posição, de certa forma, agradável, com certas chances, né? Acredito que as negras aqui ainda com uma posição, no mínimo, interessante. Aqui, por enquanto, ameaça de bispo D4, as brancas têm que fazer alguma coisa disso, então elas colocam a sua torre em G2, torre vem para G8, certo? E aqui as brancas continuam com dama E2. Torre toma em G2, dama toma em G2, dama vem para E6, certo? Cavalo F2, né? Aqui tinha a ameaça de torre vir para G8, né? Por isso que a dama veio para cá, para apoiar uma vinda da torre, ameaçando essa cravada aqui ao longo da coluna G. Claro, aqui o cavalo pode vir para casa G4, temos dama E8, atacando esse peãozinho aqui, e aí o Carona faz, não vou me preocupar muito com esse peão, vou deixar ele tomar o peão de volta e vou tentar arrumar a casa. Então, rei vem para casa F2, bispo C7, rei E2, temos dama G5, cavalo vem para casa H2, certo? E aqui as negras continuam com o lance H5, certo? Lá vem o peão descendo. A torre vem para a casa F2, para evitar aí quem sabe uma possível troca de dama, entradas desagradáveis da torre aqui, né? Então vem para a casa F2. Temos aqui agora, aqui é um momento muito interessante. As negras têm uma posição excelente, uma posição que acredito eu que tem tudo para lutar por uma vitória, certo? Um peão aqui passado, né? Peão passado, se você retirasse essas peças aqui, ele estaria passado, não teria outro peão para impedir ou trocar por ele. Então, um peão passado é interessante a posição. Vamos lá. Depois de dama F2 seguiu dama G1. Até aqui uma posição muito interessante. Temos cavalo F1 impedindo que a dama das negras entre lá do outro lado, né? E saia capturando, né? Dando cheque aqui, capturando todos os peões que forem possíveis. Então, cavalo F1 foi o lance que as brancas tentaram encontrar. E aqui seguiu H4. É uma linha interessante aqui nesse caso, dama G7, né? Talvez dama G7 fosse interessante, por exemplo, depois de cavalo D2, né, esconder o reizinho ali em B7, A4, dama C3, perceba agora a ameaça a capturar alguns peões aqui, né, isso é algo tipo torre G2, torre G3 ameaçando a dama, torre toma em G3, peão toma em G3, dama toma em H5, perceba que não pode tomar o peão em G3 porque está defendido pelo bispo lá em cima, né, olha só, G2 ameaçando capturar, dama G4 é uma variante interessante essa, dama G4, bispo F4, ameaçando agora capturar o cavalo aqui,
E aí depois de algo do tipo cavalo C4, dama toma o peão em C2 cheque, rei F3, dama toma em D3 cheque. Bem, se você tomar o bispo aqui, o meu peão vai promover muito em breve. Por exemplo, se você tomar aqui ó, em F4, simplesmente dama F1 com cheque eu vou promover no próximo lance, beleza? Mas não agora, né? Vou promover para dama depois, certo? E aqui nessa posição, depois de dama D3, se você tomar o peão em G2, né? Cai o seu peão aqui e uma posição excelente, certo? Tem que ter todo o dano possível. As negras estariam indo para a vitória, né? Com dama G7 aqui, uma posição muito interessante para você ver o potencial de ataque das negras nesse caso. Mas, como a gente está no lance número 36, né, tem todo aquele contexto de acúmulo de tempo, né? Você tem que prestar muita atenção nisso, tá? Porque tem também a questão do fator tempo. Eles perto do lance número 40, eles estão aí com apuro de tempo já, né? O tempo vai se esvaindo, muito tempo de jogo já, então tem aquela coisa do relógio. O Carlsen jogou nessa posição H4, não jogou o lance dama G7 lá em cima. Seguiu o rei D2, certo? Rei B7, deixando o reizinho ali quieto na dele. C3, e aqui que tá, seguiu o bispo E5 agora. As negras seguiram com seguiu o bispo E5. Interessante que tinha uma variante muito massa aqui, deixa eu só voltar, né? Uma variante muito interessante que é com torre G3, né? Simplesmente entregando a qualidade. Se cavalo toma agora, simplesmente H toma em G3 e uma posição fantástica com dois peões passados, ameaçando-se a torre aqui, tá? Se a torre sai, a gente vai ver depois em dois lances à frente que tem uma posição muito parecida. Eu vou te mostrar, grava essa posição aqui que eu vou te mostrar quais são as implicações dela, tá? C3, bispo E5, rei C2, e aqui agora o Carlsen ele meio que talvez superestimou essa posição e jogou dama G7, tá? Mas tudo bem ainda, não estava necessariamente tão ruim com dama G7 aqui ainda, tá? Talvez fosse hora para B5, não deixando nenhuma ruptura aqui e tal, mas enfim, seguiu dama G7, tudo bem. Depois de cavalo H2, tinha-se a oportunidade de voltar a dama para G1, né? Você ganhando tempo de entrar, porque com a ameaça de entrar, vai lá para casa G1 para tentar entrar lá, certo? Então vamos ver de novo, olha só, preste muita atenção. Seguiu bispo toma o peão em C3, uma imprecisão do Carlsen que deixa a posição mais ou menos equilibrada de novo, tá ok? O correto seria de fato trazer a dama para G1 nesse caso, muito importante. De novo, para não deixar a dama entrar, tem que trazer o cavalo para casa F1, porque se você vir com a torre o cavalo cai, né? A gente não quer perder um cavalo, então cavalo F1 poderia seguir. Lembrando, isso aqui é uma variante de análise, tá? Então, olha só, B5 por parte das negras, B4, torre G3, de novo aquela mesma ideia, tá? Se cavalo toma torre, que é praticamente obrigado, peão toma em G3, aqui que tá. Lembra? Praticamente a mesma posição dali, só que tem os peões agora mais em cima aqui, no centro. Mas vamos lá, olha só. Qual a ideia? A torre está sendo atacada pelo peão, então, torre D2, certo? A ideia é um lance fantástico aqui, tá? Nessa posição, um lance muito bonito. Bispo toma, o peão em C3. Muito bonito esse lance, né? Se o rei tomar agora, dá ruim, porque perde a torre, né? Aqui, com esse cheque, certo? E dá ruim mesmo. Vamos lá. Tem que entregar a torre, tá? A torre pode bloquear, mas aí você pode sair tomando com o peão aqui. A torre vai cair, uma hora ou outra. Torre E2, vamos supor que segue torre E2, saindo do ataque do bispo. Não posso tomar o bispo, mas o bispo está atacando a torre. Não vou tomar. Olha que variante massa. Dama A1, certo? Ameaçando aí, né? Defendendo o bispo e, claro, ameaçando várias coisas, como dama B2 ou tomar o peão, por exemplo. Então vamos lá. Vamos supor que a dama toma o peãozinho da gente que estava em F4 desprotegido, tá certo? Dama B2 cheque, o rei tem que vir para casa D1, a dama pode vir para B1 cheque, né? A dama C1 lá em cima, ela protege do cheque, mas depois dama toma o peão em D3 cheque, torre D2, tentando entregar a torre, você toma, não toma ainda, cara. Joga dama F1 cheque primeiro, depois de rei C2, só agora você troca tudo. Dama toma dama, rei toma, bispo toma, né? Rei toma o bispo e aí G2 e você vai acabar promovendo o seu peão. É uma variante muito interessante, certo? O Carlsen, ele tinha muitas linhas de vitória, essa é a verdade, por volta do lance 40, mas com esse lance bispo toma em C3 aqui, claro, tem aquela coisa, cansaço, enfim, pouco tempo, né? Você está
já com um apuro de tempo no relógio e tal. Aqui nesse lance 40 que eles ganham mais tempo agora, depois do lance 41, que é de fato esse lance aí, né, é que eles ganham mais 40 minutos para pensar e tal. Então, seguiu o bispo D4, né, dama F7, o Carlsen ele permitiu a troca de damas nesse caso, e depois disso, né, o jogo vai ficando meio que igual de novo. Só que ele vai ficando igual numas linhas meio sutis. Por exemplo, o jogo foi muito longo, então eu vou passar a partir de agora umas partes mais rápidas, tá? Porque não vai ser tão importante. Mas olha só, torre E2, a ideia é que o seguinte, aparentemente tem tudo a acreditar que essa torre aqui está entrando aqui na casa G3 e está capturando esse peão aqui, certo? Mas não é necessariamente isso que está acontecendo. Ó. Por exemplo, torre G3 foi o que seguiu, tá? Cavalo vem para casa G4, não é bom deixar esse cavalo aí, né? A gente vai tentar retirar ele dessa casa o mais rápido possível, então nosso peão caia, que de fato caiu, peão branco. E a ideia é tentar avançar esse peão aqui de E5 o máximo possível, tá? Então vamos lá, torre volta para F3, tem que voltar para defender, E6, o peão está avançando, torre F8, E7, torre E8, parou o peão, certo? Beleza. Cavalo vem para casa H6, a ideia é talvez jogar aqui, cavalo F5, né? Com a ideia de trocar aqui ou capturar o peão. Não deixa, jogar H3, se cavalo F5, tira o bispo, não vamos inventar de, né, deixar esse bispo aí. A3, perceba que está tudo, né, duas peças das brancas defendendo, duas peças das negras atacando esse peão aqui, todo mundo parado, vamos lá. A3, B5, jogadores vão melhorando sua estrutura de peões, B4, peão toma B4, peão toma B4, bispo toma E7, aqui o Carlsen decide trocar as peças, né? Você faz como assim trocar as peças? Depois de cavalo toma, H2 é forçado a tomar, né? Porque senão vai promover lá. Então, torre toma o cavalo, torre H6, a gente chega no final de torres, que é aquela coisa, praticamente empatado, né? Muito difícil mesmo, né? Com a defesa correta, o jogador das brancas consegue empatar esse final do jogo. Esse é o lance número 56. Seguiu, né? A partida vai seguindo, e é interessante que nesse final da torre praticamente muita manobra, os jogadores vão tentar talvez se aproveitar do fator cansaço ou do fator tempo, mas o Caruana foi se mantendo muito bem a sua defesa, certo? A ideia é que o Carlsen, ele é um jogador muito exímio de finais, então ele vai tentando criar certas condições para tentar favorecer um erro do seu adversário, certo? Aqui agora ele tentou fazer a estratégia de trazer a torre para trás dos peões, que sabe, vir com ideias aí de troca, certo? O Caruana vai defendendo muito bem com seus peões, então vai seguindo aí. Tem uma posição no mínimo interessante que eu tenho que destacar, que é essa aqui, ó. Uma hora a torre do Caruana veio parar aqui, atacando esse peão, e aí o Carlsen deu cheque e foi para lá, pronto, defendeu o peão lá em cima em A7. Olha que interessante. Torre B2, rei B2, perdão, torre A4, ameaçando capturar esse peão aqui agora. E é muito interessante nos cálculos dele que o Carlsen, ele consegue criar situações que, se você não fizer o lance correto nesse caso, você simplesmente corre o risco de perder toda a partida. Olha só, claro, o Caruana viu isso, tá? O único lance correto aqui é rei C3. Se você jogar rei B3, você perde. Por quê? Vamos lá. Rei B3, o que é que acontece? Você defende esse peão, mas dá ruim uma coisa. Primeiro, a gente começa atacando a sua torre aqui, que vamos supor sai para uma casa qualquer, certo? A ideia é vir com essa ruptura aqui de A5. Está se ameaçando capturar aqui. Tem que trocar. Obrigatório trocar. E aí cai esse peão aqui, na verdade, de D4. E agora, nessa posição, com o peão de D4 longe, né, foi embora, esses dois peões passados aqui simplesmente garantem a vitória das negras, tá? Esse peão aqui vai cair fácil, tá? Ops, meu Deus do céu, ao vivo, olha só, para você ver como é o trabalho ao vivo, né? Mas tem problema, para você ver, né? E aí esse peão aqui, uma hora ou outra, cai muito cedo, é muito complicado de defender, enfim. Negras vencendo nessa posição, do mesmo jeito aqui. Se você tentar defender o peão com a torre lá em cima em D8, não tem problema. A mesma coisa acontece, você joga rei C7 e aí depois disso o peão cai e de novo surge a posição vencedora para as negras, ok?
Então, nesse caso, seguiu o rei C3 e aí, depois disso, simplesmente foi questão de tempo para o empate ser acordado, tá? Os jogadores ficaram jogando, manobrando torre para lá, para cá, mexendo, gastando tempo, ganhando tempo de acréscimo, mas enfim, vai ter uma hora que os peões são trocados, tá? Mas alguns peões, né? Um parzinho de peões são trocados, mas não muda a natureza da posição. E aí, ó, mesmo assim, nessa posição aqui agora, com esse peão aqui em B, o jogo continua empatado. Se ele tivesse aqui, não, mas nesse caso aqui sim. E enfim, o jogo foi declarado. Os jogadores acordaram o empate pouco tempo depois, certo? Aqui nessa posição, no lance número 115. Bem, então é isso, né? Esse foi o nossa partida de hoje, dia 11. Ops, tá ao contrário, eu percebi agora, 11/9, meu Deus do céu, já pensou um atentado, comemorando o atentado de 11 de setembro, não é 11 de setembro, é 9 de novembro. Enfim, perdoem, tá? Eu vou ajeitar, é porque tá no formato americano, né? É isso mesmo, tá no formato americano, perdoem. Enfim, muito obrigado pela sua companhia aqui, muito obrigado pelos comentários no vídeo de prévia, fico feliz que vocês tenham gostado, fico muito feliz que tá contribuindo também aqui com vocês, certo? Tentando repassar para vocês um pouquinho, né, do que a gente pode. Enfim, amanhã tem mais, amanhã tem o jogo número 2, calcem de brancas agora, e vamos ver o que é que os jogadores têm, né? O Caruana aí quase ia entrando pelo cano na primeira partida já. Carlsen falhou em administrar vantagens que surgiram no decorrer da partida, mas enfim, vamos ver como é que ambos os jogadores ajustam suas estratégias para a próxima partida que já acontece amanhã, e a gente vai estar com as análises na mesma noite, ok? Forte abraço e até breve!